Pessoal, estamos aqui na feira de veículos elétricos e híbridos. Estamos aqui na parte de test drive. Está aqui nosso amigo Marco Tanaka. Opa! Ele é um dos cabeças do nosso grupo do Fusion híbrido, certo? E o que é legal aqui, a gente está na parte de test drive, que a gente vai testar alguns carros, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, virar a câmera. Desculpa, pessoal, precisei aqui alterar na gravação. Vocês podem ver, ó, a parte do test drive é extremamente silenciosa, certo? Conforme a diferença que a gente pode ver, por exemplo, de um salão do automóvel. Por quê? A gente pode ver ali, ó, o mais caro de todos os veículos híbridos que estão hoje no mercado, XC90 da Volvo. Temos aqui o E6 da BYD, o Zoe da Renault, aquela e-scooter, que ela é da Riba, que vai estar entrando daqui a pouco como veículo compartilhado. Aquele outro, como se fosse um patinete, uma motinha elétrica que vocês viram andando ali, ó, que tá vindo mais um. Você vê isso muito em autódromo, o pessoal gosta de andar com isso, seguranças e afins, certo? A gente vai fazer test drive de alguns carros aqui, mostrando as tecnologias, ó. Ali tá vindo um Prius, carro híbrido no Brasil mais conhecido no momento. A gente vai testar, a nossa ideia é o XC90, porque o Prius a gente já conhece, o Zoe e o BYD, certo? Tinha um que tava testando aqui que passou agora há pouco, mas não vai mostrar tão cedo, que é um ônibus híbrido, né? Então ele fica um pouquinho fora. Aproveitando para mostrar, ó, o Twizy da Renault. É um carrinho bem compacto, tá? É um carrinho para no máximo 2 pessoas, uma pessoa no lugar da frente, um atrás. Parece que quando você está sentado atrás, você está numa garupa de moto. Lembra muito bem isso. E de certo modo, a hora que você senta num cockpit desse de um lugar só, ele lembra muito quando a gente está sentado para brincar num fliperama, certo? O painel dele é bem intuitivo nesse ponto. A ideia dele é muito boa, ele é um carro 100% elétrico que a Renault está trazendo por aí. Vocês já podem ver esse carro rodando às vezes no centro da cidade com a Porto Seguro. É algo muito interessante de se ver aí, é um mercado que está crescendo e a gente vai mostrar mais algumas coisas para vocês. A gente vai mostrar aqui um pouquinho, como já falamos, a gente está aqui dentro do XC90 T8, o veículo híbrido da Volvo mais famoso hoje no mercado, que traz consigo uma série de tecnologias, né? Como vocês podem ver ali no painel, o Marco agora vai dirigir. Vocês podem ver no meio abaixo toda a parte do combustível, o tanque está cheio, e logo à direita a quantidade da bateria. Está aparentando ali abaixo por causa que o circuito aqui é pequeno, então ele consome bastante, certo? Mas o motor a combustão faz o serviço de ligar e carregar se necessário. Vocês podem ver ali naquela coluna vermelha, certo? É onde a hora que ele começar a rodar, ele vai mostrar algo parecido com o do Fusion, que é o Empower, ó. Até onde vocês viram aquela faixa azul. Pode. Só coloca o cinto. Vocês vão vendo, só um minuto, eu vou colocar o cinto aqui, ó. Vocês veem a parte azul. Ele informa. Ele informa. Né? Pronto. Legal. Vocês veem a parte azul ali, Pode, né? é toda... É onde ele consegue mais acelerar o carro com aquela quantidade de bateria. É um carro que ele, ao contrário do Fusion, que possui tanto a parte do motor, a combustão, como o motor elétrico no eixo dianteiro, ele modifica isso. Ele tem aqui atrás, como vocês podem ver, ó, desculpa porque tá balançando, esse parte azul que está embaixo nas rodas traseiras é o motor elétrico. O motor elétrico desse carro é na parte de trás. Ele é um carro 4x4, só que ele, para cada motor, ele vira um 4x2. Se ele for só o elétrico, ele é 4x2. Por quê? A parte de tração dele está atrás, certo? E vocês podem ver a eficiência que mostra nessa tela verde. E se ele acionar, ó, a parte de
a combustão, ele ligou o motor a gasolina e juntou os dois. O torque imediato é muito rápido e a força que ele mostra é muito bom. Não é à toa que é o melhor carro, acho que híbrido que a gente tem hoje na rua, que conseguiu desbancar até mesmo a própria Cayenne híbrida. No momento. A bateria dele já esgotou, mas aí ele carrega um pouquinho na combustão, então ele vai alternando, né? E a parte de carga da bateria dele tá onde aqui? Mostra ali, ó, no painel. Então, esse aqui que tá esgotado. Ah, tá. Entendi, Ou tá seja, do lado do combustível. Exatamente. É só pisar no freio, botar no drive, mais uma para baixo, isso. Ah, entendi, E aí acelerar. Mas você vê que mesmo assim ele consegue dar o start, né? Você vê que ele vai sair no modo elétrico, essa ele volta... tá com o freio de mão acionado, né? Mas você pode acelerar que ele vai, ele tá no auto-hold, então ele vai Entendi. sozinho, isso. E o que você mais gasta de combustível às vezes na cidade é justamente isso, né? Tirar o carro da inércia, né? Então, uma voltinha que eu dei a combustão aqui, já carregou um pouquinho, já consegue tirar o carro da inércia para depois entrar a combustão. Então, mesmo sem bateria nenhuma, ele consegue ser um carro bem econômico, né? A ideia dele, a pergunta que eu te faço, por exemplo, pra onde Vai pra cá, aqui por dentro. Esse carro tá... A ideia dele, o zero da bateria dele que mostra no painel é quanto na bateria original? Porque a gente sabe que no Fusion e no Prius é por volta de 30%. Essa informação eu não sei se é 20%, 30%, quanto que ele tem no zero dele, entendeu? Eu sei que ele vai alternando, mas ele tem um pouquinho de carga ainda. Ele mostra que tá zero ali, mas ele tem um pouquinho. Até que a gente rodou por tudo aqui no elétrico. Ele te dá velocidade no para-brisa também. Dá, ele tem um HUD. Pode dar mais uma volta aqui, que são 2 voltas, né? Só não pode acelerar muito aqui. Não tem área de escape aqui, não. Não, tudo bem. Aqui ele tá no modo só elétrico, assim, que ele vai mostrando. O motor elétrico fica no motor traseiro, na eixo traseiro. No eixo traseiro, tá. Exatamente. E a combustão fica na tração dianteira. Tá. Ele dá a mesma ideia lá do Marco. Marco, a gente usa o Empower. Uhum. Falando até onde a gente pode ir com a bateria. Legal. Só, a gente está no stand da FIA, que vocês devem conhecer um pouquinho a respeito da Fórmula 1, né? Federação Internacional de Automobilismo. E isso daqui é um kart deles, elétrico, 100% elétrico. 100% elétrico, desculpa. E mostrar algo interessante para vocês aqui, ó. Esse é o banco de baterias do carro, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir a tampa aqui sem eles brigarem comigo. Ó. Ele tá aqui, as baterias ligadas em série. Positivo no negativo, como vocês podem ver ali, ó. Sempre ligado em séries. E ela inicia aqui e termina lá. O que acontece? A mesma coisa que a gente fala a respeito do Fusion, do Prius e afins. Se der problema na bateria, pode ser que o seu problema seja em uma dessas células do banco, não em si na bateria toda. E o que isso significa? Que você pode trocar isso, certo? A gente está conversando aqui com vários fornecedores, estamos conversando com o pessoal também fora dos Estados Unidos para mostrar um pouquinho e descobrir como que vai ser o mercado de reposição dessas células aqui no Brasil, certo? Mas isso é para poder mostrar para vocês um pouquinho e dependendo a gente vai dar uma volta para ver. Vou mostrar um pouquinho aqui do stand da pioneira em tecnologia híbrida, que é a Toyota, certo? Aqui a gente não tem muito o que falar. É o híbrido, só que agora ele é o híbrido da Toyota, que é o Prius, só que agora ele, além de ser um híbrido na questão de motorização a gasolina, ele está sendo um híbrido flex. Isso daí ajuda você principalmente na facilidade em colocar combustível no carro e também na parte de autonomia. Você, obviamente, por ser álcool, você tem diferenças de autonomia. Vou mostrar um pouquinho por dentro aqui. A parte interna do carro, o acabamento, ó, o câmbio dele, como vocês podem ver, fica interno aqui. Ele está com acionamento de porta aberta, por isso que ele está fazendo barulho, e de faróis acesos também. Aí pronto, ele parou de fazer barulho. O painel dele, onde mostra, é que aqui eles não deixam ligado, tá? Onde mostra toda a parte de computador de bordo do carro. Ele é um carro bem espaçoso, para um carro hatch.
internamente é muito confortável. Opa, desculpa. Internamente é muito confortável, deixando um bom espaço para você dirigir na frente e um bom espaço para pessoas entre 1,80 m e 1,90 m sentar atrás com certo conforto. Vou mostrar um pouquinho do porta-mala deles. O porta-mala deles, certo? Em comparativo, por exemplo, com o Fusion, a bateria dele tá embaixo disso tudo. Ele tá, na verdade, alguma coisa mais aqui no fundo, assim, perto do banco e embaixo disso daqui. É legal porque você não fica com aquela estética da bateria mostrando no porta-malas, mas ao mesmo tempo você acaba perdendo volume porque o porta-malas ele fica mais para cima. E como ele é um hatch que ele é parecido a um rabo de peixe, que ele cai a traseira, ó. Vocês veem que a traseira ela cai aqui assim. O volume aqui do porta-malas acaba sendo menor e você não tem muita coisa, mas já é algo muito bom. E é um carro extremamente econômico. A média dele que a gente conhece de alguns proprietários que a gente conversa é de cerca de 30 km com 1 litro de gasolina. Vamos mostrar também. Aí deu zoom demais aqui, desculpa. O luxo deles, né? O luxo da Toyota. Nosso grande e bonito CTH200. CT200, a versão dele tem somente a gasolina e o H, obviamente, porque ele é híbrido. Ele é praticamente o Prius da Lexus, tá? A versão luxuosa dele falando. Vocês veem que esse porta-mala desse carro aqui, já fica um pouco menor. Vamos recolher aqui. O porta-malas fica um pouquinho menor, porque vocês podem ver em comparação. Ó, vamos comparar o carro aqui do lado de fora. Que a traseira do Prius ele fica um pouco maior. Entre eixos do Prius, ele é grande e ele aproveitou e jogou. Ó, vocês podem ver para trás da roda do Prius, tem ali mais ou menos uns 50, 60 centímetros de carro. Aqui do CTH não tem tanto. A bateria exatamente da mesma maneira, jogada abaixo do porta-malas. E obviamente o que mata por causa disso é espaço interno. A gente pode ver, é um carro extremamente luxuoso, muito gostoso, mas vocês podem ver, ó, um banco já está mais para trás. A pessoa que entrar aqui, ela já vai entrar com a perna bem, como posso dizer, bem apertada, né? Apesar de ser um veículo luxuoso, ele é mais luxuoso, digamos, para os passageiros, dianteiros e motorista. Parte dele de painel e dirigibilidade, ele é um carro muito mais bem acabado do que o Prius, certo? Ele oferece certas coisas, como por exemplo, certo? Vamos entrar aqui. Em vez de vocês terem telas touch, onde a gente fica com marcas de dedo na tela, temos aqui um mouse para ir mexendo nela, literalmente um mouse. Vira para um lado para o outro e quando precisa aperta. A parte do câmbio que você sobe para o R ou para o D e entra no N ao soltá-los conforme precisa, certo? Freio de mão por botão, controle de rádio e afins. É um carro muito completo e também a autonomia dele é um pouquinho mais baixa que a do Prius, apesar de ser o mesmo carro, devido ao peso de mais coisas luxuosas estarem dentro. O CTH200 ele perde um pouquinho em autonomia comparado com o Prius, mas nessa parte de luxuosidade, a parte de conforto interno, ele ganha. E vamos mostrar agora o lançamento da Lexus, tá? Que é um lançamento que a Toyota vai estar trazendo. Esse daqui é o NX300H. Tem a versão dele também a gasolina. O NX300 ele é a parte luxuosa do RAV4, tá? É um carro extremamente luxuoso, muito bem acabado internamente. Ó, como vocês podem ver, a parte dele interna extremamente bem acabado, tá? O computador de bordo dele com muito mais informações, controle de comando por voz,
A tela também é comandada por um touch. Em vez de ser um mouse, ele tem um touch aqui. Ou seja, você não precisa ficar indo buscar. É uma parte ergonômica, ó. Tanto que ele é bem acabado aqui, ó. Ele tem uma parte almofadada para quê? Para você colocar o seu pulso aqui e simplesmente ir mexendo no carro. Tudo muito bem acabado, ó. O carro vem até com espelhinho. Opa, aqui. Ele vem até com espelhinho interno para coisas assim, coisas mais voltadas para mulheres, né? E com um acabamento particularmente fantástico. Vou tentar mostrar um pouquinho do motor dele para vocês. Mas pelo tamanho dele, E um pouco da parte do porta-malas também. Vamos tentar abrir aqui. Aqui, ó. A parte toda da motorização. Ele leva um motor 4 cilindros, que, se não me falha a memória, é um 2.0. Preciso conferir e confirmar para vocês. E você já tem aqui a parte dos inversores de corrente, que transforma de corrente contínua para corrente alternada, tá? Recebendo a bateria que está lá atrás. O ar-condicionado dele tá lá embaixo, tá? É um ar-condicionado elétrico. Aí vocês perguntam também uma coisa que como eu já mostrei e vou mostrar nos outros vídeos, a parte de refrigeração. Vocês fazem para que 2 reservatórios de líquido de arrefecimento? Esse daqui é a parte de líquido de arrefecimento do motor, que refrigera tudo que a gente já conhece: bloco, pistão, cabeçote e afins. Esse daqui, ele refrigera a parte do inversor dele e também o câmbio. Por quê? Justamente por ser elétrico, ele emancipa muito calor, ele emana muito calor. Então a gente tem que fazer uma troca disso de uma maneira rápida. Ele tem tudo isso daqui, tem uma bomba elétrica que faz isso, que fica ligado o tempo todo, circulando essa água. Certo? Vou mostrar para vocês um pouquinho lá de trás. Ah, uma outra curiosidade que eu lembrei. Pensa, poxa, Vitor, o carro é híbrido, certo? E em algumas vezes desliga o motor. O que faz acionar o hidrovácuo de freio? O hidrovácuo de freio desses carros é acionado por uma bomba de vácuo que ela está escondida aqui no meio, que a hora que você liga, ela cria o vácuo lá dentro do servo-freio e permite você ter toda a parte de freio dele, hidráulica e regenerativa. Eu acho isso muito interessante para esses carros. Vou mostrar para vocês lá o porta-mala deles, que ganha, é algo muito bom. Aqui, vamos lá. O porta-mala deles para uma SUV é muito legal, tem um bom espaço. A bateria dele também é colocada aqui embaixo. E ele é um carro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma curiosidade, ó. Ele é um carro de tração nas 4 rodas. Ou seja, ele além de híbrido, a propulsor de trás dele fica aqui, ó. O motor elétrico dele tá aqui nas rodas de trás, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Isso daí melhora e muito, principalmente na parte de rodagem, porque se ele estiver rodando em conjunto, ele está rodando um 4x4, o motor a gasolina puxando na frente e o motor elétrico empurrando atrás. Ele também tem um câmbio CVT, isso daí ajuda para economia um monte, certo? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aquele outro stand ali, que é o stand da Volvo. Vou mostrar aqui também, aproveitar que eles abriram o capô. Motor 1.8, 16 válvulas a gasolina, comando duplo variável, como a gente já conhece. Só que esse comando duplo transforma ele em Atkinson, tá? Que ele aproveita, ele transforma melhor a parte dele de câmara de combustão, ele diminui a câmara de combustão e deixa ela mais eficiente, certo? Aqui a gente pode ver, ó, a parte do inversor logo acima do câmbio. É muito parecido com a geração anterior, que é a geração que a Ford comprou para colocar no Fusion. Na segunda geração do Fusion, que foi a primeira geração híbrida do Fusion, certo? É muito interessante isso daqui. É um carro que, como falei, está rodando uma autonomia de cerca de 30 km com 1 litro de gasolina, certo?
É um carro 1.8, anda muito bem, tem um ótimo torque, ainda mais a hora que soma os dois motores. No caso desse ele é 4x2, toda a tração, seja ela de motor, que somada com elétrico ou só do elétrico, é feita na roda dianteira. Então a gente aproveita muito melhor tudo isso. Vale muito a pena. Se a gente parar para pensar, um carro de 108 mil reais, se não me falha a memória pelo que eu ouvi aqui, ele praticamente se paga. Por quê? Ele produz um carro que só o que você economiza de combustível rodando com eles, ele está muito mais econômico do que qualquer 1.0, 1.4, 1.2 que vocês pensarem no mercado. Pode pensar em qualquer coisa, Ford Ka, Citroën C3, Volkswagen Up, qualquer carro do gênero. Esse carro aqui, ele é mais econômico. Qualquer carro híbrido desses que vocês estão vendo aqui, Prius, CTH 200, o NX, aqui o pessoal da BYD, que é veículo 100% elétrico, ali a T8, a XC60, que a gente vai lá daqui a pouco mostrar, qualquer um deles, ele é muito mais econômico do que qualquer carro 1.0. A gente está falando ali de um carro V6 Turbo, que ele é mais econômico do que um carro 1.0. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. Vou mostrar aqui um pouquinho, aproveitar que tem aberto ele aqui, a parte de câmbio, a parte do motor elétrico, né? 29 milhões de quilômetros de gasolina comparada com a quantidade de gasolina em veículos similar não híbridos. Você evita 77 milhões de toneladas de CO2 ser jogada na atmosfera. E o mais legal, ó, o sistema híbrido tem 8 anos de garantia. A Ford também trabalha com isso. Isso é muito interessante, isso é muito legal. O que isso quer dizer? Que são sistemas extremamente duráveis, certo? Vale a pena a gente ir acima. Por quê? A bateria disso daqui, todo o sistema híbrido, ele é feito para durar, a vida útil do carro. Se o carro for durar 30 anos, ele vai durar 30 anos, as baterias e coisas do gênero. Pode vir a dar problema? Pode, só que essas baterias não são igual a gente pensa, que elas vão embora e a gente fala assim, puxa, deu problema, e agora 50 mil reais uma bateria nova. Não, aqui no Brasil, óbvio, se você for comprar o pacote fechado, sim, mas já tem pessoas lá fora, como lá fora a tecnologia já é muito comum, se você tiver dentro desses 8 anos de garantia, o pessoal da Toyota vai arrancar a bateria, jogar no lixo e colocar uma bateria nova. A Ford, eu tenho uma informação delas, eu vou tentar levantar com a Toyota aqui também. A Ford, ela tem 43 milhões de carros híbridos feitos e rodando no mundo inteiro. Desses 43 milhões, apenas 5 tiveram problemas em bateria. Ou seja, é praticamente nada. Em compensação, que a gente tem inúmeros carros aí, Escape, Fusion, entre outros carros da Ford. Mas vamos mostrar uma coisa interessante que é de quem a Ford também comprou muita tecnologia. Esse daqui é um motor elétrico e ao mesmo tempo é o câmbio do Prius. Como que ele funciona? Aqui vocês podem ver, ó, eu estou rodando. Lá dentro vocês estão vendo um conjunto de planetárias rodando em cima de uma solar, certo? Um rolamento relativamente grande. E aqui você tem um conjunto de ímãs enrolados maiores e um conjunto menor. O que cada um é? Um deles é gerador e o outro é a parte de tração do carro. E ao mesmo tempo ele é o freio regenerativo. Por quê? A hora que o motor a gasolina entrar aqui pelo eixo, vamos lá. O motor entrou a gasolina pelo eixo, é que é difícil de rodar tudo isso daqui porque ele tem as travas que a gente precisaria de uma pressão de ar aqui para fazer funcionar. Isso daqui é o que vai fazer. Vocês podem ver que eu mexo a engrenagem aqui de leve, ó, dessa outra planetária. Essa catraca aqui ela trava e você consegue gerar movimento para o carro somente via elétrica. E aí vai para a parte dele de engrenagens que sai para a transmissão dele para a parte de tração. Aqui dentro você tem ímãs com polaridades diferentes, que conforme vai rodando, vai criando
toda a parte de carregamento, ó. Vocês podem ver as placas aqui. Ó, as plaquinhas aqui, positivo, negativo. E conforme vai gerando essa corrente, vai freando o carro e ao mesmo tempo vai gerando energia. Ou seja, quanto mais você aprende a lidar com esse mecanismo, mais econômico você consegue ser, mais limpa a sua energia. Você consegue ser uma pessoa com baixo, que polui pouco o nosso meio ambiente e ao mesmo tempo, além de poluir pouco, você tem assim uma economia de combustível fora do comum. Como eu falei, eles já têm alguma coisa perto de 30 km por litro. Esse kit aqui, ó, Quando você está carregando, certo? A gente vai mostrar aqui, ó. Esse daqui é a bomba de óleo do câmbio, que serve para lubrificar a parte interna e acionar a catraca no fim do eixo do motor. esse aqui é o carregador de bateria de chumbo. E ele, a hora que você acelera, a hora que você pega o motor, ele pega esses ímãs, esse enrolado, você gera uma corrente e ele dá o torque para o motor girar. Como a gente já conhece em princípio físico, força eletromotriz. Aqui você gera, você tem um gerador de energia que vai para a bateria, e aqui a parte que a bateria envia e manda a carga para esse daqui para fazer o arrasto do carro. A hora que você pisa no freio, ele gera uma corrente ao contrário. Por exemplo, você está rodando com ele, o motor para cá, sentido horário. Ele vai gerar uma corrente ao contrário que vai segurar a rotação e vai fazer frear o carro. Em muitas vezes das questões, muitas vezes dos movimentos, né, que a gente estiver fazendo, obviamente, como isso carrega a sua bateria, você precisa antecipar a sua frenagem. Ela tem que ser uma frenagem maior, mais espaçada. E isso o que faz? Ajuda na frenagem, na hora de melhorar o que? Pastilhas de freio. Em muitos momentos você vai conseguir partir de, por exemplo, 100 km por hora a zero somente com freio eletromagnético, somente com freio regenerativo. Ou seja, além de você estar carregando, você economizou calor, pastilha, disco e o seu gasto foi bem menor. Enquanto, por exemplo, num carro a gasolina, vamos pegar aqui o CTH, enquanto um CTH deve trocar os freios por volta de 40, 50 mil quilômetros numa versão normal, a combustível, na versão híbrida, ele vai trocar provavelmente para 100 mil quilômetros a mais, certo? Mostrando aqui mais uma vez. Isso daqui, uma hora dessas, a gente vai conseguir mostrar para vocês ele inteiro funcionando. A gente vai tentar uma dinâmica deles para mostrar. Esse aqui, agora no stand da Volvo, é o lançamento da Volvo no mercado. XC60 T8. Esse é o veículo deles híbrido que está lançando, está chegando no mercado. Vou mostrar aqui, vamos começar pelo motor, que eu abri o capô aqui para mostrar para vocês. Esquece essa parte desse carregador de baterias aí que vocês estão vendo, que isso daí é para poder manter as luzes do carro ligado aqui em exposição. O motor está numa gaiola um pouco mais apertada do que a gente costuma ver nos outros carros híbridos. Vocês podem ver o inversor de fase deles, filtro de ar, certo? Você lembra que motorização que é, Marco? Se ele é 6 ou 4? Depois eu confirmo para vocês exatamente se ele é 4 cilindros ou 6 cilindros. Aparentemente é um motor turbo, pelo que a gente está vendo ali também, com tração nas 4 rodas, tendo a tração dianteira do motor ajudando e a traseira a parte do elétrico. A coisa mais interessante que a Volvo está trazendo é isso aqui que vocês podem ver, ó. Fio de carregamento, a estação e o plugin dele. O que é isso? Mas poxa, Vitor, um veículo híbrido, ele não é um carro que a gente tem que ele anda e se carrega? Sim. Só que a gente tem as versões chamadas plug-in ou híbridos energy, né? Que o que acontece? A bateria deles é ainda maior do que a bateria de um híbrido comum. No caso, a bateria do XC60 fica no assoalho, ou seja, ela tá tudo aqui embaixo do carro. Ela fica inteira embaixo do carro.
né? Óbvio que protegida para não ter umidade e coisas do gênero. Essa parte do plugin, quando você chega, por exemplo, tem gente que vai encher o tanque e isso vai durar muito tempo. Por quê? Em boa parte da autonomia da bateria você vai ter muita carga para usar e dificilmente você vai conseguir gastar toda a bateria. Por quê? Você vai estar andando, aí você vai ter freio regenerativo ajudando na carga da bateria, o que vai fazer sua autonomia assim aumentar drasticamente. Até onde eu vi também, a XC60, ô Marco, era 30 por litro esse daqui também ou mais? Você lembra? Depende dos números, né? Mas pode chegar a 30 km por hora. Esse daqui por volta de 30 km também com 1 litro de gasolina. Se a gente comparar, por exemplo, com o Prius, é um carro muito maior, é uma SUV grande, rodas grandes, precisa de muito movimento. Ela é pesada, obviamente, por questão de bateria, motor elétrico, isso dá um peso, juntando tudo, né? Quase meia tonelada. Mas o seu espaço interno é bem maior, em comparado. Os bancos da frente estão muito para trás. Em comparado, por exemplo, com o Prius lá. Você tem um carro muito maior. A gente pegou a informação agora, é 34,5 km com 1 litro. Isso que é descrito em reportagens, tá? A gente ainda não tem relato de donos dele, que provavelmente vai ser maior. Normalmente é muito maior do que a gente costuma ver nas reportagens. O porta-malas do carro, vamos mostrar aqui pra vocês. Aqui tem a carne. Um porta-mala muito grande. Acho que de uma SUV só perde talvez para XC90. Você tem aqui toda a parte dela, onde vem o cabo de carregamento com extensão para você botar uma torre em casa. A bateria dele normal, que todo carro híbrido, querendo ou não, ela tem. Esse carro, ele não, como vocês podem ver, ele não tem step, como a maioria dos híbridos que tem por aí. Eles têm essa pasta que, se furar, você consegue remendar o pneu onde você estiver e encher ele novamente. Uma bateria simples de 12 volts de 56 amperes, como vocês podem ver aqui. 95 amperes. 95? Ah, 95, desculpa, gente. Errei aqui, tá de ponta cabeça, a gente também fica meio louco. Então, acho que é um carro que vale muito a pena. Ele é um 4... Aqui, a gente pegou as informações dele. Ele é um carro a gasolina, 4 cilindros transversal, de 320 cavalos, certo? O motor dele, vamos ir mais pra cá, o motor dele elétrico, ele gera 87 cavalos com um torque de 25 kgf, contra 40 do motor. A hora que os dois estão somados, porque obviamente o híbrido ele sempre soma os dois, ele gera 407 cavalos e 65 kg de torque. E você tem uma transmissão automatizada de 8 marchas com tração integral. Lembrando, a tração dele com motor e câmbio é nas rodas dianteiras e a parte do elétrico é na traseira. A hora que somar os dois, esses 407 cavalos e 65 kg de torque, você vai sentir isso direto nas 4 rodas, certo? Vamos ali na frente, a gente vai mostrar. Vamos só fechar aqui o capô deles. Fechar as portas e a gente vai mostrar a galinha de ovos de ouro da Volvo. A gente vai começar por trás porque é onde está chegando mais fácil. O XC90. O XC90 não tem nem o que falar. Ele é, hoje, se duvidar, o carro com melhor tecnologia híbrida do mercado, tá? Como vocês podem ver aqui, porta-malas também muito grande. Possui até um vidro, um sistema, um acrílico na verdade, para separar, para manter os ruídos melhores. Você tem aqui, eu não entendi muito bem para que é isso, se é para separar um pedaço dele. Vamos ver se consigo levantar aqui, tá um pouquinho difícil de levantar, mas tudo bem. Que deve ser aí embaixo também igual o outro, com a parte da bateria e afins. Aqui a gente vai mostrar a parte traseira dele. Olha a luxuosidade, gente.
Ao contrário da maioria dos carros híbridos ou qualquer carro que a gente conhece por aí, a gente tem controle de banco elétrico nos 4, esse não é um carro de 5 lugares, é um carro de 4 lugares. Banco elétrico, você regula a distância. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa, ó. Você consegue regular a distância dele, uma série de coisas. Vai ter tela de DVD. A gente tem aqui um porta-copos todo estilizado, um refrigerador de latas, uma série de detalhes, deixa o carro luxuoso. Por que esse carro tem essa parte de vidro? Justamente para a hora que você estiver sentado aqui, vamos sentar aqui também mostrar para vocês. A hora que a gente estiver sentado, está bem confortável, poder conversar num tom de voz gostoso. Como vocês podem ver, ó, ele tem ventilação na coluna, ventilação no console central, teto panorâmico. Eu sou uma pessoa que tem 1,80 m, eu tô muito confortável e de certo modo até folgado aqui atrás. E quem tá na frente também, pelo que eu posso ver, tá com um bom espaço para poder dirigir. Ó, o nosso amigo Marco, ele é um pouco menor, ele vai entrar, ó, ele ainda, como é que tá aí, Marco? Super confortável. Se duvidar, mais confortável do que no nosso Fusion para dirigir, né? Sem dúvida. Ó, grande espaço com luzes e refrigeração interna para colocar bebidas, porta-revista. É um carro que a gente não tem o que falar. Quem tentar falar mal, ó, cinzeiro para os fumantes de plantão. Isso era coisa rara hoje em dia de ver também. Vamos para a parte dele aqui, ó. Uma coisa que o Marco frisou bem, ó, o carro tem uma geladeira interna. Ou seja, para quem gosta aí de beber, ir pra balada, refrigerante, água para os filhos, não tem o que falar. O carro ele é simplesmente fantástico. A gente já mostrou para vocês lá no test drive. É um carro muito bom de dirigir, ó. Eu tô muito confortável no banco do passageiro aqui. A gente tem uma multimídia, não sei o que a gente vai conseguir mexer, acho que em nada dela provavelmente, devido ao carro não estar ligado. Muitos controles no volante, painel completamente interativo. É uma coisa que não deu para mostrar lá, mas aqui ele projeta boa parte do painel, é um HUD, né, que a gente chama, direto no vidro. Isso daí evita de você precisar daquela, você está dirigindo, você tem que olhar para o painel. Muitas das informações já estarão diretamente no seu campo de visão no painel. O espelho retrovisor muito bem feito, né? Ele não tem nem moldura, totalmente dinâmico, e vários controles do carro. O documento do carro, iluminação em LED. Esse espelho aqui é bisotado, ele não tem moldura. Espelho bisotado. Se duvidar, acho que o espelho dele custa mais caro que a bateria do meu carro. Vamos tentar ver a bateria, a parte de motor dele lá na frente. Você puxa as informações desse? É o mesmo, é Então, igualzinho aquela. 4 cilindros também? Igual. T8 é igual. Aqui. Aí, pronto. Demorou um pouquinho porque, obviamente, a gente não conhece muito do carro. O T8 também mantém a mesma coisa. Motor 4 cilindros turbo, transmissão de 8 marchas, motor elétrico, ambos mantêm o mesmo. E para vocês verem, aproximadamente 400 cavalos. Vocês conseguem ver como um motor, um conjunto de powertrain é tão bom que num carro maior consegue fazer as mesmas coisas. A autonomia de ambos é igual, certo? E isso daí não tem nem o que falar. A excelência da Volvo em questão de motorização, segurança, conforto. Ele também é um veículo plug-in, ou seja, sua bateria ela dura muito mais do que por exemplo, um Ford Fusion da vida, um Prius, né, que a gente conhece por aí. O Marco tá lá, deve estar longe ainda do pedal de acelerador porque ele é pequenininho. Então assim, são veículos aqui, tem a ficha dele, a gente pode ver algumas coisinhas dela aqui, ó.
Especificação técnica: 4 cilindros e linhas, sistema de tração elétrica 4x4, cilindrada 1.969, certo? Aceleração 5,6, já é melhor do que muitos carros V6 por aí. Porta-malas de 430 litros, isso é muito bom. Peso 2 toneladas e 300, para vocês terem quase 2,4, vai exatamente. Pra vocês terem ideia, isso esse carro tem motor elétrico, bateria, enfim. Uma Ford Edge tá pesando mais ou menos isso. Vamos tentar puxar mais coisas aqui. Ele tem parte de áudio, navegação, tem tanta coisa aqui que vocês podem ver, certo? Que não vai dar pra gente ficar falando a respeito disso, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Aqui, ó, parte de motor e transmissão pra gente mostrar um pouquinho, ó, 4 cilindros, 400 cavalos e 64 kg de torque. É muito torque despejado de uma vez só para um carro. Parte de interior, faróis, não tem o que falar, mas também assim, o porquê que a gente tem tudo isso num carro? A gente não pode negar que para pagar 400 mil num carro, até mais. Quer ver? A gente está aqui com a nossa vendedora, uma vendedora da Volvo. Quanto que está custando hoje um XC90? Esse aqui? Esse aqui é 500 mil. 500 mil uma versão híbrida, gente. Então assim, R$500 mil paga todo esse conforto, tudo isso. E obviamente, a economia que você tem de combustível, fazer por volta de 35 km com 1 litro na cidade, para um carro desse tamanho, vai de, vamos colocar aí 2,5 toneladas, é extremamente fantástico. Se a gente for, vamos pegar um carro que a gente vê muito na oficina, que é a Ford Edge. A Ford Edge tem um motor V6 que, na melhor das hipóteses, com tudo, velas novas, bico limpo, tudo fantástico no motor, vai fazer 7 com 1 litro, e você tem um carro da mesma faixa de conforto, óbvio, com alguns requintes a mais, que vai estar fazendo 35 km com 1 litro de gasolina. A diferença é muito grande, certo? Então assim, pensar nisso daí, em garantia, em tudo que eles estão trazendo, garantia de 8 anos de bateria e coisas do gênero, não tem que falar. Isso daqui é o futuro, tá, gente? Tecnologia híbrida, tecnologia elétrica, vai estar trazendo para todo mundo aí as coisas novas que estão. Isso pra gente é novo. Só que lembrando, muita gente tem medo de bateria, muita gente tem medo da parte elétrica disso daí. A gente vai desmistificar ainda muita coisa. É por isso que eu e o Marco viemos nessa feira, para pegar mais informações e desmistificar. Porque hoje o que muita gente fala nas mídias especializadas, acaba saindo muita besteira a respeito. Esse carro, acho que hoje, se duvidar, acho que até no mundo, né? É o que a gente tem de melhor de híbrido hoje no mercado, né, Marco? Não sei se é o melhor, mas com certeza é um dos melhores, sim, com certeza. Se não for ele, tá lá, a gente ainda tem o Cayenne híbrido que compete diretamente com ele e outros carros que estão por aí. Eu espero que vocês estejam gostando. A gente ainda vai trazer algo muito melhor, muito mais explicativo a respeito dos híbridos, para desmistificar, para mostrar exatamente o que é isso no Brasil. Aqui, isso é novo. Lá fora é algo que já estamos atrasados em quase 10 anos, se não for mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezinho pra gente aqui no vídeo. Curtam também a empresa do nosso amigo Marco, que está aqui trabalhando com a gente, está dando uma parceria enorme conosco. E a gente vai continuar ajudando vocês aí. E toda dúvida, perguntem. A gente está no Clube de Carros Híbridos do Brasil, Fusion Híbrido do Brasil, Toyota Prius do Brasil. A gente está sempre lá, está sempre falando a respeito desses carros, tá? E logo a gente vai estar trazendo algo bem legal para vocês.